Oi, gente, bom dia. Tô aqui na minha caminhada, como sempre, graças a Deus. E Deus tem colocado o aprendizado dentro do meu coração através da palavra de Deus, através da Bíblia. Eu quero compartilhar em poucos minutos com você. Quem sabe você sofre menos aí do outro lado, né? Assim como eu aprendi com Deus, você pode aprender também neste dia de hoje, dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jó, ele foi um homem provado, né, por Deus. Deus permitiu uma provação muito grande na vida dele. A Bíblia diz que o Senhor permitiu ali que o inimigo tocasse não só em tudo que era dele, mas também tocasse no próprio físico de Jó, na saúde de Jó. E a Bíblia diz que Jó, ele perdeu tudo e por último ali ficou totalmente enfermo. E o que eu aprendo aqui dentro dessa palavra que Deus tocou no meu coração? Jó era um homem íntegro a Deus, era um homem temente a Deus, buscava a Deus, e que Deus permitiu ali ele ser provado. Talvez Deus mostrou para Jó mesmo, né? O tamanho do Deus que ele servia, o tamanho do Deus que ele cria, o tamanho do Deus que ele devia tanta fidelidade, ao qual ele acreditava. Tudo bom, querido? Bom dia. A qual ele acreditava, e Deus ele permitiu ele mostrar para ele mesmo o Deus, o tamanho do Deus que ele servia, e mostrou para o inimigo, né, que quando Deus quer e quando ainda existem pessoas que verdadeiramente são fiel a Deus, independente da circunstância, assim como foi Jó. Jó foi um homem muito temente a Deus, até mesmo na provação. Aquele homem não negou o Deus que ele servia. E o que eu aprendo com Jó, dentro dessa palavra, é que num dos versículos que Jó cita, ele diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. E trazendo para os dias de hoje, nós vemos que muitas das vezes as pessoas estão com medo, pavor de muitas coisas, né? As pessoas estão apreensivas, com medo, com pavor de muitas coisas acontecerem. E o que eu aprendo dentro da palavra de Deus é que você tem que aprender a lançar toda a sua ansiedade no Senhor. Tudo aquilo que faz você ter medo, tudo aquilo que dentro do seu interior faz você ter medo que aconteça com você. Eu te dou um conselho no nome de Jesus, que eu aprendi dentro dessa palavra, é lançar tudo nos pés do Senhor. Lança toda a sua ansiedade nos pés do Senhor, lança o teu medo, lança tudo aquilo que você tem medo que venha acontecer com a sua vida diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando você lança, você está retirando de você aquilo que você sabe que você não é capaz de impedir que aconteça. Mas você sabe que Deus, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que está no controle de tudo, é maior que o seu medo, é maior que aquele assombro, é maior que aquilo que pode vir contra a sua vida para te destruir. É assim que Deus, ele coloca essa palavra dentro do meu coração. Jó, por mais que ele conhecia a Deus, por mais que ele temia a Deus, por mais que ele buscava a Deus, ele tinha um temor dentro dele, ele tinha um medo dentro dele, que sobreviesse sobre a vida dele certas coisas do inimigo que Deus permitisse. E Deus ali, acredito eu, que permitiu para mostrar para Jó quem é o Deus de Jó, né? Para mostrar para Jó que Deus é todo poderoso na vida dele e que muito maior seria ele do que todos aqueles temores que ele estava dentro dele. Então Deus ali fez colocar para fora todo o medo de Jó, tudo aquilo que Jó tinha medo, Deus colocou para fora e mostrou para Jó que Deus era maior que tudo aquilo que ele tinha medo que acontecesse com ele. E muitas das vezes você guarda um medo dentro de você. Você tem receio no seu casamento que aconteça alguma coisa, você tem receio na sua saúde que aconteça alguma coisa, você tem medo dos seus filhos que vai para algum lugar e aconteça alguma coisa, mas eu te convido em nome de Jesus. Você tem às vezes medo de perder seu trabalho, né? Medo de passar falta de alguma coisa. Isso é normal do ser humano. Nós, nesse mundo que nós vivemos de insegurança, nós temos medo de várias coisas, mas eu te convido, que eu aprendi com Deus, dentro da palavra de Deus, de entregar, né, toda a minha ansiedade, todo o meu medo, todos os meus temores, tudo aquilo que eu tenho medo que aconteça na minha vida e em tudo que faz parte dela. Eu aprendi a dobrar os meus joelhos depois que, né, eu conheci a palavra de Deus, que eu vejo esse livro de Jó e eu vejo o testemunho dele.
que eu acredito que ele devia de ter pegado esse medo, aquilo que ele receava que podia vir sobre ele devia de ter entregado diante do altar, e ele fazia assim sacrifícios para que Deus não viesse, né, permitir que aquilo acontecesse com ele. Mas ele não, a Bíblia ali não mostra que ele chegou diante de Deus e se entregou diante do altar do Senhor e fazia sacrifício para que aquilo não viesse a acontecer com ele. Talvez você, de todas as maneiras, usa vários métodos, né? Não que seja errado alguns, mas vários métodos para que não venha sobre você alguma coisa. Mas às vezes esses métodos vão, eles vão não ser válidos, eles não vão garantir verdadeiramente a sua segurança. Mas o que eu quero dizer para você é que você pega, né? Faz um método mais simples, faz um método real, um método que vai te tirar da provação, um método que tem resultado, um método que verdadeiramente ele vai te dar segurança, ele vai te dar paz, ele vai te dar alegria. Sabe qual é? É dobrar o seu joelho e entregar tudo na mão de Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que nada disso pode vir sobre a sua vida se Deus não permitir. Mas se vir também, Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça para você sobressair e passar por tudo isso e do outro lado você cantar o hino da vitória para a glória do nome do Senhor. Uma das frases que Jó também usava, além dessa que eu citei para você, depois que ele passou essa provação e depois que Deus mudou o cativeiro de Jó, né? Porque ele passou essa provação, perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu propriedade, perdeu dinheiro, perdeu tudo e por último foi tocado na sua saúde e ele ali coçava o seu corpo com um caco de telha, ficou enfermo de uma tal maneira que até seus inimigos, seus amigos se levantou tentando ali questionar com Jó, tentando achar pecado em Jó, defeito em Jó, para que tudo aquilo sobreveio sobre a vida dele. Mas no final Deus manda até os seus amigos ir lá se consertarem, que eles falaram tudo aquilo que Deus não estava falando. E quando eles foram se consertar com Jó, a Bíblia diz que Jó orou. E quando Jó orou para os seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E ali dando para ele tudo de volta em dobro, tudo aquilo que ele tinha perdido, né? Deus ali restaurou todas as áreas que Jó perdeu. E ali Jó diz assim dentro da palavra dele, que bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha que maravilha. Ele começa falando que aquilo que ele temia sobreveio. E ele termina falando que bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que todos os teus pensamentos, nada pode ser impedido. Sabe o que Deus quer fazer? Não adianta. Aquilo que Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida, vai acontecer para a glória do nome do Senhor. E o bom é quando a gente está com Deus, que às vezes você pode usar todos os métodos, como eu já disse, eles falham, e às vezes você pode, então quer dizer, irmã Adriana, que se eu lançar tudo nos pés do Senhor, confiar esse medo, tudo isso que eu estou passando, nada vai vir sobre mim? Não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que você vai ter paz, vai ter segurança, vai ter alegria e verdadeiramente muitas das coisas não vai acontecer contra a sua vida. Por quê? Porque você lançou nos pés daquele que tudo pode, no Todo-Poderoso, e muitos livramentos virá para você em nome de Jesus. Mas também aquilo que você tem que passar, que ninguém pode passar por você por permissão de Deus, muitas das vezes, quando você lança nos pés do Senhor, Ele te capacita para você passar, Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele te dá ânimo, Ele desfaz, né, o intento do maligno e permite que a vontade dele prevaleça ainda na prova, ainda na perseguição, ainda na luta, ainda em tudo aquilo que você estiver passando. Entendeu o que é lançar nos pés do Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então eu vejo Jó, ele citando para o Senhor que bem sei eu, Senhor, que tudo pode, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada é maior que Deus, nada é maior que Jesus Cristo, nada é maior, nem luta, nem prova, nem nada, nem o mal é maior que Deus. Mas Deus é maior e soberano em cima de todas as coisas. Então eu te convido em nome de Jesus, lança toda a sua ansiedade no Senhor nesse dia de hoje. Lança todo o teu medo, lança toda a tua angústia, lança nos pés daquele que pode te livrar, naquele que pode passar com você, naquele que pode fazer você cantar o hino da vitória do outro lado. Porque Jó, quando ele passou tudo ali, ele falou, olha, eu te conhecia só de ver, mas agora eu te conheço de vista, né? Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois ele conhecia Deus ali de passar com Deus, porque Deus passou com ele. Se Deus não tirasse Jó daquela situação, ninguém tiraria, mas Deus tirou, tá bom? E Deus vai te tirar da situação, mas lança tudo nos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Bom dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus.